Olá pessoal, estamos hoje dando continuidade ao nosso curso sobre a contra-história da filosofia, que é baseada na obra do filósofo francês Michel Onfray. Lembrando que estou trazendo essas aulas aí direto da obra dele lá, Contra-história da Filosofia, a obra em francês. Existe uma tradução aqui no Brasil, feita pela Martins Fontes, que justamente só traduziu os 6 primeiros volumes da Contra-história da Filosofia. Eu vou trazer aqui as aulas sobre os 12 volumes da Contra-história da Filosofia, que eu já comentei nas aulas anteriores. Então nós estamos aqui no volume número 1, na nossa segunda aula, estamos bem no comecinho, ainda dá tempo de você acompanhar nossa discussão sobre as ideias desse livro. Esse livro é fantástico, é sensacional, traz uma série de ideias aí que faz a gente repensar sobre a questão que é a história da filosofia e sobre outras questões também. Tá? Então o título desse livro é As Sabedorias Antigas. Então justamente esse livro vai se tratar sobre autores e filósofos da filosofia antiga, aqueles autores esquecidos, aqueles filósofos deixados no limbo, digamos assim, da história da filosofia. E hoje vamos continuar falando um pouquinho ali sobre a questão da historiografia. Então estamos ali no preâmbulo geral, a historiografia, uma arte da guerra. Aula 2, mentiras sem autores. Na aula passada comentamos um pouquinho sobre a questão da historiografia ser uma arte da guerra. Aquele que escreve a história, ele detém o poder, ele detém uma verdade, né, uma verdade entre aspas ali, uma verdade quase no sentido Foucaultiano do termo, e ele detém essa verdade e ele vai expor, ele fala, ó, é isso, a história da filosofia é isso, esse é o autor principal, ó, Prazer, Platão, Aristóteles, o Kant, Hegel, é isso que você tem que saber, tá? O resto não importa, é só isso que você precisa saber. Tá? Idade Média, só tem Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, é só isso que você precisa saber. Tá? Então esse detentor aí da história, esse que tem o poder de escrever a história, ele acaba justamente ocultando uma série de pensadores que de certa forma não vão ali justamente com o viés dele. Tá? Então hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão da historiografia e hoje trazendo alguns questionamentos ali que vão justamente embasar a ideia do Michel Onfray. As histórias da filosofia, apesar de escritas por diferentes autores, frequentemente contam uma mesma e única narrativa. Você pode ler diversas histórias da filosofia, eu li várias histórias da filosofia, tá? Inclusive estou trabalhando no meu canal, vocês já sabem, né, a história da filosofia com base na obra do Nicolas Banhan e do Giovanni Reale também. E o que o Michel Onfray traz aqui, que apesar de existirem diversas histórias da filosofia, elas praticamente contam a mesma e a única narrativa. É sempre aquela mesma coisa, aqueles períodos da filosofia antiga, a divisão filosofia antiga, medieval, renascentista, moderna, contemporânea, aqueles autores que são chaves, que são principais, aqueles filósofos que são citados ali uma vez, duas vezes, só como se fossem filósofos que de certa forma não tivessem nada para contribuir para a história do pensamento, tá? E é isso que Michel Onfray justamente vai trazer como uma contra-história da filosofia, mostrar que essa história da filosofia, escrita por diversos autores que justamente vão contar sempre a mesma narrativa, elas estão trazendo uma ideia, digamos assim, cheias de ideologia sobre a história da filosofia. Estão trazendo apenas o viés de um idealismo, tá? E essa é a crítica do Michel Onfray à história da filosofia. Contra a história da filosofia serve então para trazer esses autores marginalizados, esquecidos e ocultados durante a história e mostrar a relevância desses autores. São os mesmos autores, mesmos textos de referência, mesmos esquecimentos, mesmas negligências, inclusive mesmas ficções. Então essas histórias da filosofia sempre apresentam lá mesmos autores, mesmos textos, mesmas citações, tá? Mesmas referências e também trazem ali os mesmos esquecimentos. Os autores são sempre esquecidos. Certos autores são sempre esquecidos, porque provavelmente muito subversivos e também porque não, de certa forma, o pensamento deles não entra junto com o pensamento vigente, o pensamento dos vencedores. Então, esses filósofos vencidos continuam no esquecimento dentro da história da filosofia. E, inclusive, essas histórias da filosofia, apesar de tão diferentes, escritas por diferentes pessoas, sempre apontam as mesmas ficções. Quais são essas ficções? Vamos lá. Por exemplo,
Ó, essa é uma ficção. Um Demócrito pré-socrático, sendo que ele viveu entre 30 e 40 anos a mais que Sócrates. Demócrito, se você for procurar ali a data de morte dele, se eu não me engano, ele morreu ali pelo menos uns 25 a 30 anos depois do Sócrates. Mas, em toda a história da filosofia, pelo menos que eu li, Demócrito é sempre retratado como um pré-socrático. Então colocam ele como um pré-socrático e justamente mostram ali que o Demócrito vem antes do Sócrates. Mas como que o Demócrito vem antes do Sócrates se o Demócrito morre 25, 30 ou 40 anos depois? Ali a data é meio incerta, mas sabe-se que ele morre depois. Por quê? Por que que isso acontece? Isso é uma ficção, tá? Ah, mas não, o Demócrito é um pré-socrático porque as suas ideias estão mais próximas lá daqueles autores, etc. Mas mesmo assim isso não justifica, tá? O Demócrito não é um pré-socrático, porque ele justamente vive depois de Sócrates. Ah, mas o que ele pensa vem antes do pensamento de Sócrates, que é um pensamento original, não sei o quê. Mas o Demócrito também é original. O cara traz a ideia de átomo. O que você quer mais original que isso dentro daquela época, tá? Então é isso, tá? É isso que o Michel Onfray vai trazer aí dentro dessa contra-história da filosofia. Por que uma diversidade tão grande de histórias da filosofia para falar de um conteúdo tão diverso, mas de maneira quase única? Por que tem tanta história da filosofia se fala sempre de um conteúdo praticamente infinito? É muita coisa a história da filosofia, mas se fala sempre a mesma coisa. Você vai encontrar lá com letras maiúsculas lá, pré-socráticos, depois sofistas, assim, bem pequenininho, depois Sócrates, bem grande, depois Platão, maior, livro inteiro quase, Platão, depois Aristóteles, um livro inteiro também. Depois, Idade Média, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, depois lá a modernidade René Descartes, depois Kant, Hegel, etc. Por que sempre esse viés? Por que sempre essa perspectiva? Não tem outros autores, são sempre esses, eles são realmente os mais importantes. Então as histórias da filosofia, eles criam essa ideia de que realmente esses são os filósofos mais importantes. Não estou dizendo que não são. Quem sou eu para dizer que esses filósofos não são importantes? Mas o Michel Onfray questiona justamente isso. Será que essa história da filosofia não está dando poder a esses autores aí, justamente porque esses autores estão do lado do pensamento vencedor, principalmente do pensamento religioso? É isso que o Michel Onfray vai trazer. Por que esses instrumentos ideológicos, que são os manuais, as antologias, as histórias, as enciclopédias, que sempre relatam os mesmos assuntos, fazem silêncio sobre as mesmas informações? Por que todos esses materiais, ou Michel Onfray chama de objetos, ou instrumentos ideológicos, sempre fazem os mesmos silêncios? Se são histórias da filosofia, por que não trazem uma coisa que ninguém trouxe, sempre ficam batendo na mesma tecla? Por que eles se silenciam sempre sobre esses mesmos autores? Será por medo? Será que, de certa forma, realmente eles coadunam com a ideia de que esses autores esquecidos ou esses autores aí marginalizados não são importantes, não são relevantes? Mas quem disse que esses autores não são importantes? Quem tem o poder para dizer esses caras não servem para a história da filosofia? Deixa eles de lado ou cita eles apenas uma vez. Isso me lembrou a história da filosofia que eu li lá do Bertrand Russell. Bertrand Russell é um filósofo e matemático também, né? Um lógico, e justamente na parte que ele vai falar sobre o Hegel, né? O Hegel é um filósofo muito importante lá para o idealismo alemão. Ele fala pouquíssimas coisas, se não me engano, ele fala um parágrafo, ele fala um parágrafo inteiro só sobre o Hegel, né? E fala lá, o Hegel é um filósofo muito obscuro, não sei o quê, né? E é uma coisa que me chamou a atenção. Geralmente nas histórias da filosofia tem muita coisa sobre o Hegel e ele justamente colocou pouco. E isso eu já comecei a perceber que as histórias da filosofia elas seguem o viés do autor. Bertrand Russell é um lógico, ele não quer falar daquela filosofia do Hegel que foge de certa forma totalmente ao projeto da filosofia analítica do Bertrand Russell. E o Michel Onfray justamente traz essas questões. Por que se faz silêncio sobre outros autores? Isso é proposital ou não? Nesses instrumentos reina o que Michel Onfray chama de psittacismo. O que é psittacismo? Psittacismo é quase como se fosse assim, um distúrbio onde a pessoa sempre fala um monte de coisa, repete, 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 um monte de coisa ali que não tem significado. É quase como se fosse um papagaio ali falando, tá? Essas histórias da filosofia, manuais da filosofia, são basicamente isso, manuais e papagaios de alguém que escreveu alguma coisa lá, sempre sobre os mesmos autores, tá? Dentro da perspectiva do Onfray.
Algumas informações estão sujeitas ao esquecimento, mas até onde isso é voluntário? É óbvio que se sabe que realmente algumas informações podem ser esquecidas, mas até onde isso é voluntário? Até onde não se pensa assim, não vou falar desses autores, vamos falar desses caras aqui, eles são importantes, Platão e Aristóteles. Por quê? Até onde isso é voluntário? Até onde realmente reina o esquecimento? E até onde vai, digamos assim, essa maneira voluntária de excluir filósofos e excluir autores, tá? Então acho que seria mais ou menos essa a ideia. Existem uma série de filosofias religiosas que excluem, quando escrevem histórias da filosofia, excluem pensamentos de autores com perspectiva, por exemplo, ateísta. E isso é colocar esses filósofos no esquecimento também, tá? Então isso é uma coisa muito complicada. Um livro, uma história da filosofia, também uma contra-história da filosofia, também seguem uma ideologia, certo? O que Michel Onfray está trazendo justamente uma história da filosofia a partir da perspectiva dele, que sirva, de certa forma, a responder aqueles objetivos que ele se lançou, que são objetivos nobres, tá? E acho que é importante sempre ter essa questão. Quando você for ler uma história da filosofia, obviamente ela tem pesquisa, obviamente ela tem referência, obviamente ela tem respaldo, mas questione por que certos autores são mencionados tão pouco. Será que o pensamento deles não importa, não é relevante? Então essa é uma questão bem interessante para a gente pensar. Dentro da antiguidade, temos diversos exemplos de esquecimento ou ocultação, diversos exemplos de filósofos que foram ocultados ou esquecidos de maneira voluntária ou não. Por que sempre apresentar um corpus fechado de pré-socráticos que, na maioria das vezes, vão além da periodização proposta? Igual eu falei, por que a gente fala lá, por exemplo, Demócrito é um pré-socrático, sendo que ele vive após a morte de Sócrates? Por que sempre trazer um corpo fechado? Esses são os pré-socráticos, sendo que existem centenas de autores ali, com várias ideias diferentes, ideias totalmente originais, e se fecha isso falando assim, esses são os pré-socráticos. Por que pré-socráticos? O Nietzsche, né, ele já vai trazer uma ideia também sobre isso quando ele fala, por exemplo, lá, que todos esses filósofos ali são pré-platônicos. O Nietzsche nem consideraria o Sócrates ali em algumas obras um filósofo. Então, eles são pré-platônicos. Mas considerar pré-platônicos também é dar importância a Platão. Por que eles têm que ser considerados pré alguma coisa? Por que nós não chamamos eles apenas pelo nome deles? Esse é o Tales, esse é da escola eleática. Ao falar da escola é interessante, mas reduzir tudo ao pré-socrático é uma coisa complicada. E é isso que o Michel Onfray se questiona. E sempre é assim, sempre é dessa forma. Por que Platão nunca cita Demócrito nas suas obras? As obras de Platão são literalmente assim, obras que se lançam contra o materialismo. E um dos representantes assim, mais importantes do materialismo naquela época é o Demócrito. Por que Platão nunca fala do Demócrito? E Platão conhece Demócrito. Por que Platão nunca cita nas suas obras o Demócrito? O Michel Onfray dá uma resposta sobre isso, mas eu não vou responder nessa aula, eu vou responder um pouco mais para frente. Por que não se explora a informação dada por Diógenes Laércio de que Platão queria queimar as obras de Demócrito? Então, Diógenes Laércio vai trazer a ideia lá, justamente de que um relato que Platão teria dito que queria tacar fogo nas obras do Demócrito. Por que Platão queria fazer isso? Qual que é o objetivo de Platão em tentar esconder as obras do Demócrito? Por que Demócrito é tão importante assim que precisa ser escondido para Platão aparecer? Por quê? Por que dar crédito a um Sócrates platonizado quando uma imagem mais próxima de Diógenes de Sinope ou Aristipo de Cirene permitiria considerar a obra do sátiro sem precisar utilizar as ideias de Platão? O sátiro que Michel Onfray está se referindo ao Sócrates, porque o sátiro é careca, baixinho, gordo, tem o nariz chato, tá? Igual o Sócrates. Por que a gente considera um Sócrates platônico, sendo que a gente poderia considerar a filosofia cínica do Diógenes de Sinope ou a filosofia cirenaica do Aristipo, que provavelmente eles estão muito mais próximos de um pensamento socrático real do que a obra de Platão, que tem que se apoiar numa teoria das ideias. Esse é o questionamento do Michel Onfray. Como compreender o silêncio de Platão sobre Aristipo e o pensamento dos cirenaicos? Por que Platão não fala do Aristipo e nem dos cirenaicos? Uma série de obras do Platão vai falar do prazer, tem o Filebo, que o Platão vai falar do prazer. Quem que é Filebo?
quem que é Filebo na fila do pão, sendo que você tem ali o Aristipo, que é um dos principais representantes ali da filosofia cirenaica, que vai trazer justamente uma filosofia voltada ao prazer. Por que falar do Filebo? O que é Filebo perto do Aristipo? Por que Platão não fala do Aristipo? Aristipo, na verdade, aparece só uma vez, aparece uma única vez nas obras de Platão e ainda por cima de maneira negativa. Platão vai deixar claro que ele fica triste, né, e com o fato de Aristipo não ter comparecido ali na morte do Sócrates, no momento que o Sócrates estava se despedindo, Aristipo não foi, ele não compareceu e o Platão deixa bem claro isso. Platão ficou bem bravo sobre essa questão. Por que Aristipo não veio, né? Ali dá um último adeus ao Sócrates. Mesma coisa sobre a filosofia cínica, que é praticamente inexistente, eu coloquei existente, perdão, é praticamente inexistente na obra de Platão. Filosofia cínica é uma filosofia ali muito importante para a época. Até o Alexandre o Grande ali era admirador do Diógenes, e há uma série de relatos ali entre Platão e Diógenes que a gente vai comentar também nas nossas aulas aqui da Contra-História da Filosofia. Mas por que Platão nunca falou dos cínicos? Por que Platão justamente quis deixar no esquecimento os cirenaicos, Demócrito e os cínicos? Platão poderia ter mencionado, ter falado, mas Platão não falou. Será que Platão queria esconder esses caras? Aí é que tá essa questão. O que concluir sobre os sofistas que aparecem como vendedores de relativismo, enquanto se reduz seus nomes aos títulos das obras de Platão? Então, os sofistas servem somente para nomear as obras de Platão, e daí Platão vai lá, destrói os sofistas, é isso? Os sofistas foram filósofos que foram muito mal compreendidos durante a história da filosofia e durante um bom tempo considerou eles pensadores sujos, digamos assim, pensadores sempre foram mal vistos porque cobravam pelo seu ensinamento, mas isso foi uma coisa que tanto o Platão quanto Aristóteles deixaram essa marca negativa dos sofistas. E por quê? Por que Platão justamente ataca os sofistas dessa forma e trata eles como vendedores de relativismo? Eles estão vendendo relativo. É tudo relativo, é relativo, é relativo. Será que os sofistas são isso mesmo? A gente vai ver que não. Por exemplo, o que dizer sobre o pensamento do sofista Antifonte, que é, na perspectiva de Michel Onfray, o inventor da psicanálise? Para Michel Onfray, a psicanálise não aparece lá com o Freud, lá no século XIX. A psicanálise já aparece com Aristipo, no século IV antes de Cristo. Então, o que dizer sobre o pensamento do sofista Antifonte, que foi esquecido e sempre passa sem ser lembrado? Quem que lembra do Antifonte? Ninguém lembra do Antifonte, tá? Quando se fala lá em sofistas, sempre se lembra do Gorgias, se lembra do Protágoras, mas nunca se lembra do Antifonte, que para Michel Onfray é justamente o criador da psicanálise. Por que esse silêncio sobre esses autores? Então, Michel Onfray vai trabalhar justamente nessa perspectiva. Por que dentro dessa história, essa arte da guerra, se oculta sempre esse tipo de autor, esses tipos de autores? Por que Platão não fala de Demócrito, dos cínicos, de Aristipo, etc. Prefere falar de qualquer outras pessoas ali, ao invés de falar desses caras aí que são grandes, tá? Então é isso, pessoal. Terminamos a nossa segunda aula de hoje sobre a contra-história da filosofia. Nosso próximo encontro, a gente vai continuar mais se debruçando sobre esse continente esquecido e ocultado de filosofia, certo? Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo encontro.